Tudo jóia, segundos anos? Tudo bem? Estou com muita saudade de vocês. Espero que todos vocês estejam muito animados para a aula de hoje. E nós vamos ver um pouquinho, dando continuidade à parte de termologia, quantidade de calor. Nós vamos lembrar um pouquinho da aula passada na quantidade de calor sensível que a gente viu. Lembrando que quando um corpo recebe ou cede calor, pode acontecer ou não de mudar o seu estado físico. Então, quando a gente recebe ou cede calor a um corpo material e ele não muda o seu estado físico, nós temos o chamado calor sensível, cuja fórmula para resolvermos os problemas será dada por Q de quantidade de calor é igual a M, que representa a massa, sempre expressa em gramas, vezes o C, que é o calor específico do material, geralmente é dado em calorias por grama grau Celsius, vezes o ΔT, que representa a variação de temperatura. Não em Fahrenheit, né, não é expressa em Kelvin, mas sim em graus Celsius. Tá? Se estiver em graus Fahrenheit ou em Kelvin, há necessidade de transformar para graus Celsius de acordo com os exercícios. Sabe? Agora, segundo ano, quando a gente fornece calor a um meio material, ou cede calor a um meio material, pode acontecer de mudar o estado físico. No caso da fusão dos sólidos, no caso da ebulição dos sólidos ou evaporação, então da sublimação. Então, nas mudanças de estado físico, quando isso ocorre, nós chamamos de quantidade de calor latente, que é famosa pela fórmula Q igual a M vezes L. Então vocês poderão calcular a quantidade de calor na mudança de estado físico através do calor latente, Q igual a M vezes L. O Q representa essa quantidade de calor, M é a massa do material em gramas e o L representa o calor latente do material, né, fornecido no problema. Então, sempre que nós formos resolver problemas que envolvam, né, mudança de estado físico, quantidade de calor cedida e recebida, nós vamos estar trabalhando com essas duas relações, a quantidade de calor sensível e a quantidade de calor latente. Tá? Vejamos este primeiro exemplo que eu selecionei para vocês aqui. Então, olha lá. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em água a 15 graus Celsius. Dados: PF, quer dizer, ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius. C do gelo, ou seja, calor específico do gelo, 0,5 calorias grama grau Celsius. L da fusão, ou seja, calor latente da fusão. Durante a fusão, né, a transformação, nós vamos utilizar 80 calorias por grama. E, finalmente, calor específico da água, o C da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Acompanhe comigo aqui, segundo ano, pelo gráfico que eu desenhei abaixo, porque o gráfico orienta bem vocês. Reparem que, inicialmente, na vertical, nós temos a temperatura em graus Celsius e na horizontal nós vamos apresentar a quantidade de calor. Então, pelo gráfico, vocês estão vendo aqui que eu tenho 3 etapas, Q1, Q2 e Q3, ou seja, serão 3 etapas, 3 cálculos. Num primeiro momento, reparem que no enunciado do problema eu tinha 100 gramas de gelo e que se encontrava a temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Então, ou seja, como a vertical eu estou marcando o tempo, né, e a temperatura aqui no meio do gráfico é 0, acima são os valores positivos, abaixo são os valores negativos. Então, olha lá, menos 20 graus Celsius. Eu tenho água no estado sólido, ou seja, gelo. À medida que vai fornecendo calor, a temperatura vai subindo, mas continua gelo ainda. Quando chegar a 0 grau, nós temos o ponto de fusão do gelo, ou seja, o gelo começa a se derreter e transformar em água. Então aqui a gente já entra na segunda etapa, que é o chamado calor latente, onde nós teremos a mudança de estado físico, gelo e água. Enquanto o gelo estiver sendo transformado em água, segundo ano, por mais que eu forneça calor, tá, ao sistema, a temperatura permanece constante. Reparem no gráfico que durante a fusão não há a variação de temperatura.
Por isso que na fórmula do calor latente nós não temos o ΔT. Interessante isso. Só depois do momento que todo o gelo for transformado em água, aí nós voltamos a aumentar a temperatura, teremos uma terceira etapa e nós teremos apenas a água no estado líquido. Aqui nós teremos novamente o calor sensível, que é o calor utilizado quando há um aumento de temperatura ou quando houver a diminuição de temperatura, sem mudar o estado físico. Reparem que na fórmula do calor sensível, segundo ano, nós temos MVC vezes ΔT, porque na quantidade de calor sensível varia a temperatura. Então reparem que nessa primeira etapa, no Q1 aqui do gráfico e no Q3, nós vamos utilizar o calor sensível, Q igual a MC ΔT. E na segunda etapa, no Q2, nós não vamos usar o calor sensível, nós vamos usar o calor latente, pois está ocorrendo uma mudança de estado físico. Então acompanhem comigo aqui no cálculo. Quantidade de calor 1, então, Q1, como nós temos gelo a menos 20 graus Celsius até chegar a 0 grau, então nós não vamos transformar o gelo, apenas há uma variação de temperatura. Então, utilizando a fórmula do calor sensível, Q igual a MVC vezes ΔT, nós vamos substituir. M representa a massa, que no caso do problema são 100 gramas. O calor específico do gelo foi dado do problema, ele vale 0,5. E o ΔT, segundo ano, representa a variação de temperatura deste primeiro momento, ou seja, essa primeira etapa. Como começa a menos 20 graus e a primeira etapa ela não termina em 15, a primeira etapa termina aqui, a 0 grau, quando o gelo começa a derreter. Então, do menos 20 ao 0, nós tivemos um aumento de 20 graus. 100 vezes meio nos dará 50, 50 vezes 20 nos dará 1000 calorias. Então, é necessário fornecer 1000 calorias ao sistema para que 100 gramas de gelo, que se encontrava inicialmente a menos 20 graus Celsius, elevem a sua temperatura até 0 grau. Aí agora, segundo ano, no segundo momento, chegou a 0 grau, nós temos o ponto de fusão do gelo. O gelo começa a derreter. Então nós estamos fazendo uma mudança de estado físico. Então agora a fórmula muda. Passamos a ter calor latente da fusão, que é igual a M vezes L da fusão. Novamente, segundo ano, atentos, a variação de temperatura na segunda etapa não existe, ela não ocorre. Enquanto estivermos transformando gelo em água, a temperatura permanece constante. Então na fórmula nós teremos M, que representa a massa, que será 100 gramas de gelo, todo o gelo vai ser convertido em água, e o L da fusão representa o calor latente da fusão, dado do exercício que é 80. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Agora, segundo ano, quando todas essas 100 gramas de gelo são transformadas totalmente em água, nós voltamos a aumentar a temperatura, a gente cai na terceira etapa, que é o Q3, que volta a ser calor sensível de novo, pois aqui nós teremos água a 0 grau e teremos água até 15 graus Celsius. A água não vai se solidificar, ou então ela não vai atingir a sua evaporação, porque de 0 a 15 graus nós teremos água no estado líquido. Então a fórmula volta a ser MVC vezes ΔT, onde M representa a massa, que no caso são as 100 gramas de gelo, que já são convertidas totalmente em água, vezes o C. O que é o C? Calor específico do material. Como na terceira etapa nós não temos mais gelo e nem vapor d'água, e sim água no estado líquido, eu tenho que usar o calor específico da água, que foi dado do problema, que vale 1 caloria grama grau Celsius, vezes o ΔT da terceira etapa. Reparem que a terceira etapa ela começa nesse pontozinho que está paralelo ao 0 e vai terminar nesse pontozinho que está paralelo ao 15. Então, do 0 ao 15, segundo ano, nós temos a variação de temperatura em 15 graus Celsius. 100 vezes 1 dá 100, vezes 15, 1.500 calorias. Agora, como o exercício pediu a quantidade de calor total para transformar as 100 gramas de gelo, que se encontravam a menos 20 graus, totalmente em água a 15 graus Celsius, então basta nós somarmos as 3 etapas. Quantidade de calor total será Q1 mais Q2 mais Q3, ou seja, 1000 da primeira etapa
com mais 8.000 da segunda etapa, nos dará 9.000, acompanhando pelo gráfico. E, finalmente, mais os 1.500 da terceira etapa, 9.000 com 1.500, nos dará o total de 10.500 calorias. Ou seja, segundo ano, se vocês pegarem, no caso de um problema, 100 gramas de gelo, e que se encontravam a menos 20 graus Celsius a nível do mar, ou seja, por exemplo, na cidade litorânea, Santos, Rio de Janeiro, e se vocês quiserem transformar essas 100 gramas de gelo, que se encontravam a menos 20 graus Celsius, totalmente em 100 gramas de água a 15 graus Celsius, serão necessários 10.500 calorias para que isso ocorra, passando-se pelas 3 etapas. Ok? Bom, segundo ano, a nossa aula de hoje termina com este exemplo, utilizando os calores sensível e latente, mostrando para vocês que, dependendo da quantidade de calor que a gente cede ou recebe ao material, pode acontecer apenas uma variação de temperatura e não ocorrer mudança de estado físico, casos da primeira etapa e da terceira etapa no gráfico, ou, dependendo da quantidade de calor que a gente recebe ou cede, pode acontecer mudança de estado físico, que no caso aqui foi a fusão no Q2 deste exercício. Quando pedir quantidade de calor total, basta vocês somarem cada etapa que tiver no exercício, ok? Bom, segundo ano, um beijo enorme no coração de vocês, desejo uma brilhante semana de estudos para vocês, parabéns pela organização de vocês, por vocês estarem assistindo os vídeos, fazendo os exercícios, dando a devolutiva para nós, através dos e-mails e dos contatos virtuais. Um beijo para vocês no coração de cada um, até a próxima aula nossa na semana que vem, fiquem com Deus. Beijão, segundo ano, amo muito vocês!